Bora lá. Antes de começarmos, eu estive aqui nesta rua pela primeira vez há coisa de 2 anos atrás. Já contei essa história. E quem me levou foi uma alemã. Só para verem que quem é caseiro é assim mesmo. Meu nome é Larissa, tenho 27 anos, eu moro em Lisboa. Depois há uma rampa que vai dar ali a uma esplanada. Não é bem esplanada, mas um quintal. Não sei. Tem um nome que depois tem uma vista para Alcântara. Mais concretamente a Marina. Nem bem Marina. Há 3 anos. E eu vim pra cá, como a maioria dos imigrantes, à procura de conhecer novas pessoas. Eu vi por alto, basicamente é uma jovem brasileira que veio para Portugal, como muitas outras, ou muitos outros, à procura de melhores condições para Portugal. Contudo, deparou-se com uma situação que eu já vou dar a minha opinião sobre isso. Novas oportunidades e melhorar minha situação financeira em outro país. Então, no meu país, eu era pedagoga, como a maioria das pessoas, que é o caminho mais fácil para a gente se legalizar, para a gente ter um trabalho digno. Eu vim trabalhar em um bar. A brasileira Larissa trabalhava em um bar da Rua Rosa, um lugar bastante badalado e turístico do centro de Lisboa. Onde tem muitos brasileiros e bêbados e estrangeiros que vêm para aqui fazer confusão e por aí fora. Como no Algarve também, que tem muitos ingleses, bêbados na rua dos bares, tudo que é bar, na Baixa da Albufeira, também que andam lá a encher aquilo. Há um ano ela enfrentou comentários racistas e xenófobos no... E é aqui que eu quero chegar. Ainda não vi a história por completo, mas a percepção que eu tenho, com todo o respeito dos brasileiros que seguem a página e que veem o meu conteúdo, e eu estive a ver é 50%. 50% nos últimos 28 dias, 50% do público da minha página é brasileiro. E o restante é angolano e português. O que eu quero falar sobre isso é, pelo menos para os brasileiros que têm algum sentido crítico sobre algumas questões. O Brasil é muito sensível ao racismo e as ideologias que lá têm e preservam e lutam. Aqui, apesar de já estarmos habituados e saber como lidar com o racismo, quer seja de uma forma agressiva, quer seja de uma forma passiva, nós não fazemos ao mínimo chinfrim, queixa ou vitimizamos. Se é que me entendem. Não sei se estão-me a perceber. Mas eu mais à frente vou desenvolver mais, porque eu vejo que é quase que aulas que os brasileiros fazem sobre racismo, sobre o que é que devem se ofender, estão extremamente sensíveis ao racismo e à mínima coisa que é dita. O que quer dizer que a sensibilidade que vocês têm lá trazem cá para Portugal, e aqui em Portugal há muitas pessoas ignorantes, no sentido em que dizem baboseiras da boca para fora, não são racistas, são simplesmente idiotas e sem noção, que vocês brasileiros associam, brasileiros negros, associam imediatamente ao racismo estrutural, convencional, cerebral, aquelas terminologias que só vocês vão criando, também adotando comportamento, obviamente, dos Estados Unidos, não é? São vizinhos. no seu local de trabalho. E no local de trabalho é onde mais há esse tipo de comentários, ainda para mais num bar, onde tem pessoas bêbadas, tem pessoas pouco qualificadas intelectualmente. O primeiro ocorreu depois de um período em que ela passou de licença e foi falar com a supervisora para pedir dias de folga para um amigo do trabalho que ia fazer aniversário. Como aí? Quê? Não percebi. Não percebi. Muita volta. Foi pedir, depois da licença, foi pedir férias para o amigo. Achei estranho O aqui. ocorreu depois de um período em que ela passou de licença Passou da licença, já tinha terminado a licença de maternidade, e foi falar com a supervisora foi falar com a supervisora. para pedir dias de folga para um amigo do trabalho que ia fazer aniversário.
Então, mas porquê que o amigo não pediu? Foi ela que foi pedir. Porquê que ela é que pediu e não foi o amigo que pediu? É triste. Então, quando a gente foi pedir esses dias de folga pra... Foram pedir? Agora ela está a dizer que foram pedir. Os dois é que foram pedir. Essa coisa de... Depois é essa conversa pedagoga. Há muitas licenciaturas, com todo o respeito novamente aos brasileiros, que seguem a página e que têm os seus pensamentos. Há muita coisa que eu vejo, mulheres, pessoas que dizem que são psicólogas, mas o comportamento e aquilo que dizem é completamente absurdo. E são pessoas extremamente desequilibradas, emocionalmente. Pro nosso amigo, para ela, que era... Então foram pedir pessoas para o amigo. Está muito estranho essa história. É por isso que eu nunca acredito naquilo que é dito, nessas brincadeiras. Vamos continuar. A nossa supervisora, gestora, enfim, qualquer coisa desse tipo, ela veio falar sobre ele. E daí, nesse momento, ela pegou e virou pra mim e falou assim: você tá voltando e você vai ter que se portar como uma escravinha. Lá está. Malícia. Está a ver malícia. Foi pedir esses dias de folga pro nosso amigo, pra ela, que era a nossa supervisora, gestora, enfim, qualquer coisa desse tipo. Com licença. Ela veio falar sobre ele. E daí, nesse momento, ela pegou e virou pra mim e falou assim: você tá voltando e você vai ter que se portar como uma escrava. Vejam aqui o olhar que ela fez de nojo, no sentido é que foi exatamente a mesma cara de nojo que a chefe ou supervisora fez. Escravinha. Vão ver aqui? Esta cara aqui basicamente foi este olhar de nojo que a chefe fez. Poderá ter feito, mas na minha ótica, não estava lá, estou a especular, como sempre. Na minha ótica, acredito que ela fez esse comentário, sendo ela portuguesa, e há muitas portuguesas, principalmente mulheres, que são desbocadas, ainda para mais quando têm pouca escolaridade. E o que eu acredito que tenha sido feito, ou o contexto que tenha sido dito, o que foi dito, foi no sentido em que agora vais trabalhar que nem uma escrava, que vais-te ver. Agora vais-te aguentar que nem a bomboca. Essas formas de falar que eles têm. Vais-te aguentar à bomboca, vais trabalhar que nem uma escrava. E ela interpretou: você vai trabalhar como uma escravinha. E fez essa cara assim. É uma questão de interpretação, muito sinceramente. Mas pronto. A sensibilidade exagerada que muitos brasileiros negros têm no Brasil, quando trazem para cá, para Portugal, e nós temos uma tolerância muito mais alta, apesar de muitos passarmos, como é óbvio, com algumas coisas que são ditas, mas mínimas coisas já ativa, ainda para mais quando é mulher. Quando são mulheres... Para aguentar ele. Eu olhei as... Então quer dizer que ela iria tapar o buraco do amigo. Para já ela esteve mal em estar a fazer pedidos do amigo que nada tem a ver contigo. Logo aí estavas mal, ou estiveste mal. Depois pronto, levaste com esta boquinha. Estás a fazer de moça de recado, olha. E na hora que eu olhei, que eu ia falar, a minha amiga, que até então era minha amiga, estava do meu lado, ela apertou Que até então era minha amiga. meu joelho assim, e eu fiquei quieta. Há certas pessoas, não sei se é o caso dessa moça ou não, mas há certas pessoas que nós vamos falando com elas sobre alguns assuntos e tu vês o desequilíbrio que ela tem ou a imaturidade emocional que tem em alguns aspectos, alguns assuntos, e que são facilmente gatilhadas, passa a expressão, não sei se essa palavra existe ou não, mas é fácil apertar nos gatilhos que eles têm ou que elas têm. Basta dizer mulher e ficam logo: mas o que é que quer dizer mulher? E tu pensas que és superior aos anjos? Ah, porque és negro, és preto. E pronto, são pessoas totalmente fácil de tirar do sério e desconcertar. Depois desse episódio, Larissa teve crises de ansiedade. E depois eu não sei qual é que é o intuito quando fazem essas acusações, publicidades, torna-se mediático, ok. Depois tornam-se os mártires de discriminação e etc.
Só que o problema, eu penso, já houve aqui uma jovem guinense que fez também exatamente o mesmo teatro, porque lhe chamaram de macacos, ou a supervisora fez de macaco e etc. E fez um grande escândalo. Entretanto, continuou despedida, não sei se recebeu indemnização, acho que não recebeu. Só que a minha questão é, nós devemos nos manifestar, devemos falar diretamente com entidades a sério, não é o DW, que isto aqui é mais um fórum que outra coisa. Quando falarmos com CMTV até, CMTV, SIC, TVI, sítios sérios, já vai ganhar uma maior dimensão. Para além disso, em simultâneo e em paralelo, devemos fazer uma queixa, abrir um processo e falar, obviamente, com o advogado para avançar com isso. Não temos dinheiro, queremos fazer tudo pela porta do cavalo, neste caso, aparecer na televisão, redes sociais, fazer vídeos, para que seja espalhado por outras pessoas. Tem o seu impacto, mas tem pouca credibilidade. Podes ter 10 mil pessoas a concordar contigo, a protestar contigo, mas legalmente não resolveste absolutamente nada. Lembrem-se disso. Um tempo depois, ela pediu demissão e estava cumprindo o aviso prévio quando sofreu novos ataques racistas da sua então supervisora. Depois há situações, por exemplo, aqui em Portugal, quando querem te despedir, em algumas empresas, mudam-te para uma loja muito distante da tua morada. Por exemplo, imaginemos que tu moras na Amadora e estás a trabalhar no KFC da Amadora. Eles vão dizer, olha, queremos despedir essa pessoa porque não gostamos dela ou porque ela já está efetiva e tínhamos que dar uma indemnização enorme. O que é que vamos fazer? Vamos mudar para o KFC do Almada Fórum. E tu não podes dizer, não sei. Acho que há uma lei que não te podem enviar para um sítio muito longe, mas não sei. É uma questão de procurar. Mas mesmo assim estás a trabalhar à mesma no KFC de Almada. És obrigado ou obrigada a apanhar não sei quantos transportes a lá chegar a trabalhar depois para voltar novamente. E aí começas a ver o desgaste que vais ter. O ordenado não chega para tudo. E obviamente vais estar a gastar em gota ou em transportes. Isso é uma técnica. Às vezes as pessoas quando fazem maldade ou quando fazem ataques e provocam-te, etc., podes obviamente ter sempre dentro de ti que é porque eu sou mulher, é porque eu sou preto, é porque eu sou alien. Mas maldade é maldade. As pessoas quando não gostam de ti, não gostam de ti. Quando estiveres a estorvar, estás a estorvar. Vocês acreditam que se calhar a mesma coisa não acontece com uma mulher branca e uma mulher branca no local de trabalho? A picarem uma com a outra, a falar mal da vida de uma da outra, a mandarem bocas, essas porcarias todas. E aí vamos chamar de quê? Inveja, como os mentecaptos gostam de atribuir tudo a inveja. A inveja, tem inveja de mim. Não tens onde cair morto ou morta, quem é que vai ter inveja de ti? No último dia, ela virou pra mim e falou assim, você fala demais. Às vezes eu tenho vontade de te amarrar num tronco. Lá está. Há aquelas pessoas, por exemplo, que entram numa empresa, e já assisti isso muitas vezes, foram contratadas por uma posição. Estão a exercer um cargo. Ou estão a trabalhar, por exemplo, numa parte daquela empresa. Padaria, hotelaria, restaurante, o que quer que seja. Só que é muito opinativa. Quando te contratam, ainda para mais nesses setores assim, como bares, restauração, hotelaria, que é muito mau em termos de respeito, nós temos que entender uma coisa. Nós somos extremamente descartáveis, como qualquer outro emprego, mas com maior facilidade. Porque connosco, eles podem contratar como podem contratar uma outra pessoa sem contrato. E que pode fazer 17 horas porque está aqui ilegal. Ou 20 horas porque está desesperado ou desesperada. Quando nós chegamos com uma atitude de CEO num restaurante ou num bar a dizer, eu não gosto disso, eu não gosto da forma como falam comigo, eu não gosto, não sei, vão-te mandar para o caralho logo, imediatamente. Eu tenho que parar de dizer as neiras porque
esses trechos estão a dar muitas visualizações, mas como começa a dar mais visualizações, começa a ficar com algum alcance ao qual o YouTube começa a dizer, se esta geneira aqui não vais rentabilizar no vídeo, e fica ali com o valor em amarelo. Por isso vou tentar evitar dizer muitas asneiras, mas vão-te mandar logo embora e vão-te descartar porque estás a fazer muito barulho. Ninguém quer ter na empresa uma pessoa que faz muito barulho, está sempre a reclamar. Estou a lutar pelos meus direitos à vontade, mas também não tenhas medo ou não fiques irritado ou chateada quando começarem-te a perseguir lá dentro. Mete processo na empresa, tens dinheiro para advogado, então vai pelo advogado, não te des ao trabalho de ir às redes sociais, chorar, fazer vídeo, entrevistas e etc, porque depois durante uma semana até vão querer saber de ti essas tal 10 mil pessoas, se chegar a isso. Mas eventualmente haverá um outro problema, uma outra coisa que surgirá na semana seguinte, que irás desaparecer, ninguém mais irá querer saber de ti. E te chicotear até você aprender a ter educação. Mas lá está, há uma coisa aqui muito engraçada também que é pertinente falarmos. Novamente, não quero ofender nenhum brasileiro, mas eu já trabalhei com muitos brasileiros, presentemente estou a trabalhar com um brasileiro também, damos-nos muito bem e está tudo bem. Só que a minha questão é, o povo brasileiro é muito carismático, muito brincalhão. Muito, maioritariamente é muito brincalhão, muito carismático. O povo português é um bocadinho mais frio, mas no entanto consegue ser carismático e engraçado. E pronto, engraçada se for uma mulher. A questão aqui é, o que ela se calhar está a escapar de dizer é que eu e a minha patroa muitas das vezes brincamos. Dizemos isto, etc, etc. Porque eu já trabalhei num local, atenção, já trabalhei num local, não vou mencionar aonde, tinha um colega brasileiro. Ainda há dias contei essa história. Esse colega brasileiro, quase todas as piadas que ele tinha era falar mal dos brasileiros. Não queriam trabalhar, que o Bolsonaro é que era bom para eles e que brasileiro é preguiçoso, brasileiro só quer fazer barulho e etc, etc, etc. E a equipa toda era só de portugueses. Só que no meu último dia de trabalho, curiosamente, um dos meus colegas, que era caucasiano, vira-se e diz assim: nós temos que passar isso para a equipa X. E disseram, mas eles não estão disponíveis. Depois, esse meu colega, nós éramos 4 que estávamos na chamada, esse meu colega que disse isso, virou e disse: pois é só cambada de pretos que lá andam. Ao qual eu fiquei só silencioso. Depois, ele vira-se e diz assim: Rui, ouviste? Porque ele ficou assustado, esqueceu-se, lá está. Eu disse: ouvi, foi lamentável aquilo que tu disseste. Ele depois virou: sabes, mas estamos sempre a brincar, até aqui disse o nome do brasileiro, ele está sempre a brincar e tu também, tu te ris. Eu disse: uma coisa é rir, e às vezes nem me rio, ou junto uma parada, ou pronto, a parada de carnaval, porque eu sei que depois isso coloca-me numa posição em que eu também tenho que gozar com os pretos, com os africanos. Mas eu não me meto aí porque eu não quero que façam isso, porque eu estou a abrir uma porta para vocês começarem a gozar comigo. É uma forma de... Existe isso também. É uma forma de eu inserir-me socialmente e ser aceite, só que eu não quero ir nessa forma tão fácil. Porque da mesma forma que podem gozar comigo, ou eu posso gozar comigo e vocês gostarem de eu gozar com os pretos, vão sentir à vontade para dizer muita coisa que é desrespeitosa. E como dizem, brincadeira tem limites. E o que eu acredito é que ela... Obviamente, como é patroa, chefe e muitos que já trabalharam na restauração, bares, cafés e etc., sabem que as patroas, muitas das vezes, os empregados gostam de gozar com elas. Ou os patrões, ou os supervisores, o que quer, o gerente, o que quer que seja. E no caso do brasileiro, muitas das vezes eu vi os brasileiros a gozarem e a brincarem sempre desta forma e etc. E agora ela muda aqui o tom e diz: tu falas muito, tens que levar chicoteadas. Mas se calhar não vai dizer que era brincalhona com a chefe. Se estás no local de trabalho, brincas e às vezes esticas nas brincadeiras e esqueces das consequências de brincar no local de trabalho, não chores quando essas consequências começam a atingir fundo na tua integridade, no teu caráter.
e estava cumprindo o aviso prévio quando sofreu novos ataques racistas da sua então. Aviso prévio quer dizer que já lhe tinham avisado para sair. Pois, eu simplesmente saí. Eu tive outra empresa que basicamente disseram, olha, infelizmente não precisamos mais dos teus serviços, mas ainda vais trabalhar até ao final do mês. É uma ótima empresa onde pagam extremamente bem. Eu disse, ok, tá bom. Naquele próprio dia, só fui perguntar ao chefe qual é a razão de não precisar dos meus serviços. Não sei, etc. Fizeram-se de burros. Eu, tranquilo. Nesse mesmo dia entreguei o meu cartão, entreguei as minhas coisas todas, telefonaram-me no dia seguinte, já não estava disponível, meti baixa. E fui-me embora. Há formas de lutar contra isso sem fazermos figuras, sem fazermos muito choro. Choro é no tribunal que temos que fazer, com advogado e a pedir indemnização. Eu, por exemplo, a questão da polícia, já disse várias vezes, se for espancado pela polícia de uma forma injustificável, só espero que não me matem e que não me tirem o olho, os dentes, partam-me o nariz. Podem me bater tranquilamente, que vá para o hospital. Mas, garantidamente, vou meter processo no tribunal. Há muitos casos de polícia, tivemos da Jamaica, em que eles agridem sem necessidade nenhuma. Às vezes até agridem com necessidade, mas por não poderem fazer isso, e acabam por fazer, têm que pagar a indemnização. E Portugal, a polícia é uma instituição. Se vocês forem injustiçados, foram agredidos e etc., e não estavam a fazer nada, atenção, esse pormenor é fundamental, vão dizer, mas a polícia consegue arranjar. Ok, mas depois vão para o tribunal lutar sobre isso. O problema é que só falam das derrotas, não falam das vitórias. Há muitas pessoas que ganharam processos contra a polícia. É processar a polícia, ganho indenização. Eu estou nesta fase, eu não vou lutar com ninguém. A parte lixada é lutar depois com o pobre. O problema é que os pobres é que gostam de lutar. Gajos brokes, bitch ass niggas é que gostam de lutar. Eu não vou estar a lutar com broke bitch ass niggas, meu. Eu vou lutar com pessoas, nem vou lutar sequer, vou defender-me perante a pessoas que representam uma instituição. Se eu for agredido por alguém do McDonald's, o que é muito pouco provável, mas sou agredido por alguém do McDonald's, para mim uma grande afezada. Processo logo o McDonald's. Porque aquele colaborador está a representar o McDonald's. E quando processas alguém, não processas o indivíduo, processas a empresa que aquele indivíduo representa. Supervisora. No meu último dia, ela virou para mim e falou assim, você fala demais. Às vezes eu tenho vontade de te amarrar num tronco e te chicotear até você aprender a ter educação. Sabe, depois disso, eu até tinha tentado perdoar, eu até tinha tentado passar por cima, mas é muito complicado. E aí eu falei, não tive como, eu tive que falar. O discurso dela foi mais ou menos assim, eu tenho um amigo, minha melhor amiga é preta, e eu falo essas coisas pra ela e ela não reclama. Sim, mas isso também é ignorância por parte dessas mesmas pessoas caucasianas. As brincadeiras que vocês têm com o vosso amigo africano não é a brincadeira que vão ter com outros africanos. Eu, por várias vezes, as poucas pessoas que eu socializo e falo sobre esses temas, eu digo, aquilo que tu falas comigo, as coisas que nós trocamos, as ideias que nós trocamos, para já não aceito esse tipo de confiança, né? Mas pronto. O tipo de conversa que tu tens comigo e a intimidade que tu tens comigo, tu não tens de ter com outro black, porque tu não sabes o tipo de reação que aquela pessoa vai ter. Não sabes o tipo de discernimento que aquela pessoa tem. Por isso, não venhas utilizar-me como um bode expiatório para dizer que podes falar com qualquer outro africano. Nós não nascemos todos no mesmo buraco. Não saímos todos do mesmo buraco. Passa a expressão. Apesar da mesma cor que partilhamos, temos experiências, vivências, culturas diferentes, educação diferente. E daí eu olhei pra ele e falei assim, olha, isso é um problema seu com a sua amiga. Não é porque você trata ela assim que você tem que Aqui concordo com ela, por exemplo. tratar todo mundo assim. Eu, como mulher preta, como uma pessoa preta, como uma brasileira preta trabalhando para E às vezes há quem se aguenta a bomboca porque, lá está, quer o trabalho, quer paparicar o chefe, lamber a bota do chefe. uma mulher portuguesa, tendo ciência da nossa história, sabendo exatamente Quando ainda a nossa história e etc. o que aconteceu na nossa história. Eu sou o outro lado da história.
O que é falado para vocês como glória, como louvor, para a gente é retratado como tristeza. Para o meu povo, tudo que vocês fizeram é sofrimento. Larissa procurou o bar onde trabalhava. Onde é que andam os homens heterossexuais? A minha pergunta é essa. Parece que já não existem, meu. Se existem, estão escondidos devido à opressão. Mas o estabelecimento se omitiu diante da denúncia. E apesar de ter testemunhas do primeiro ataque que sofreu, ela decidiu não prestar queixa por causa dos custos do processo. Mas lá está. Se estás tão convicta da injustiça que sofreste, se queres mesmo avançar, vais ter que gastar dinheiro. A energia que nós estamos a dar para estar na internet a chorar, a reclamar, a dizer que é isso que nos aconteceu, nós precisamos de ajuda, mas depois só ganhamos likes e partilhas no final do dia, tem que haver a mentalidade em que eu estou tão decidido a isso que vou depositar a minha energia no investimento que eu vou dar ao advogado e neste processo. Corro o risco de perder? Corro. Mas processei e fui à luta sobre uma coisa que eu própria senti-me indignada e mereço ser reivindicada. E acreditem, às vezes mesmo para não se estender, certas empresas fazem acordos. Muitas empresas fazem acordos e pagam uma pequena indemnização. Procurem ser inteligentes e atacar onde dói mais as empresas, no bolso. E não tentem resolver tudo pelas mãos, pelas redes sociais e essas merdas. Não resolvem nada. Nada. Que seriam pagos por ela. E voltando ao meu tema, a minha conversa se calhar deixei meio. Eu fui despedido nessa altura, agora podiam dizer, mas foste despedido, eles disseram isso do preto e nunca mais, etc. Mas, verdade seja dita, o meu rendimento naquele trabalho era baixo. Eu tenho um discernimento, um entendimento e o bom senso de saber identificar que se eu não rentabilizei e foi a consequência que eu tive sobre isso, eu não vou fazer de vítima. Se eu fiz merda e ocorreu uma consequência dessa merda, eu não vou estar a chorar, a sentir-me injustiçado. Não, é o karma. Eu sou um grande adepto do karma. E acredito no karma. Por isso, tudo aquilo que eu faço de mal, eu sei que alguma coisa que aconteceu-me no futuro, ou vai-me acontecer no futuro, ou que está-me a acontecer por causa daquela coisa má que eu fiz. Pronto. Se eu fiz algo de bom, ok. Foi porque também eu fiz algo de bom. Por isso eu tento fazer sempre coisas boas, tento sempre ser uma boa pessoa, para mim. Não é por causa de religião, não é por causa de likes, não é por causa de aprovações de grupos, nada. Para mim. Para no final do dia dizer, hoje fui uma boa pessoa. A mesma rua onde Larissa trabalhava foi palco de outro ataque contra um brasileiro. Em março, o empresário foi violentamente espancado em um carro. Violentamente espancado. A mesma rua onde Larissa... Eu digo mesmo, os brasileiros são extremamente dramáticos. É muito Caldeirão do Hulk, Rodrigo Faro, muito exagerados. Trabalhava foi palco de outro ataque contra um brasileiro. Em março, violentamente agredido. Espancado. Brasileiro atacado com um soco. Um soco é uma vez só. Espancado são vários socos, pontapés e por aí fora. O empresário foi violentamente... Tem queixo do partido ao meio, suspeita é de xenofobia. Espancado em um caso que teria sido motivado. Como é que nós conseguimos identificar que alguém te bateu porque não gosta de ti ou porque tu te esticaste? A partir do momento que tu és brasileiro, africano e qualquer outro tipo de minoria. Como é que sabemos isso? Tinha que ser um africano também, para com um africano? Tinha que ser... É complicado, são pequenas linhas que é difícil de identificar. Quem é quem e porquê que é aquilo. Por xenofobia. A discriminação contra brasileiros em Portugal é cada vez mais frequente. Sim, há estigmas, sim.
Os dados mais Estereótipos também. recentes mostram que quase 55% dos casos de discriminação contra adultos no país foram motivados pela origem brasileira das vítimas. Os dados mais recentes mostram que quase 55% dos casos de discriminação contra adultos no país foram motivados pela origem brasileira das vítimas. E quando se fala de racismo, Foram motivados pela origem de... Não percebi. mostram que quase 55% dos casos de discriminação contra adultos no país foram motivados pela origem brasileira das vítimas. Recentemente morreu aí um jovem português, Manu, por causa dos brasileiros, um grupo de brasileiros. Isso foi 2023, claro que vai dizer 2023. Este vídeo é 2025, hein? Podem pesquisar. Este vídeo é 2025. O que quer dizer que eu vou buscar as estatísticas que enquadram na minha narrativa, como eu já disse várias vezes em vários outros vídeos. Imaginemos que 2024 era outro tipo de informação que lá estava. Não vou apresentar, por isso vou buscar o ano que se enquadra, ou as estatísticas que se enquadram com a narrativa que eu quero empurrar. Eu não me dou o trabalho de discutir com pessoas que vêm trazer as estatísticas. E a maior parte, pelo menos desses militantes, desses que gostam de lacrar, como dizem os brasileiros, a dica deles é falar de estatísticas. E eu não discuto com pessoas que vêm falar de estatísticas. Deixo mesmo falar sozinhas. E quando se fala de racismo e xenofobia, especificamente, também são os Olha, 2021. brasileiros as maiores vítimas em Portugal. Daqui a nada vai dizer que os brasileiros eram escravos e vai buscar 1932. Nos últimos anos, vários desses ataques viralizaram nas redes sociais. Será? Tu no país dele como é tudo merda, pensa que aqui é Olha para isso. Por quê? brasileiros, aqui é merda. Monte de merda brasileira. Vivem na miséria. Esse senhor aqui é africano. Mas lá está, no Brasil constitui crime. Falar assim, como é que é? Juriação. Acho que é juriação. É juriada, é juriação. Não sei qual é que é o nome. Isso constitui crime. Aqui em Portugal não é relevado. É relevado. Porque lá está. Se eu começo numa troca de bocas e críticas e ataques pessoais e etc., é claro que eu tenho que me aguentar a bomboca, como diziam os portugueses. Eu sei que alguém vai virar e dizer, sou preto, vai para a tua terra e etc. E tu tens que saber aguentar ou saber tipo contornar a situação. Não é chorar. Não é chorar racismo. Ou juntar vídeos, etc. Recentemente eu tive uma situação ali com uma brasileira que estacionou mal e depois, em vez de resolver o problema saindo da frente, quis discutir, quis que eu ficasse à espera até que ela resolvesse o problema dela para depois ela sair-me da frente, porque ela se estacionou em segunda fila. Mas pronto, lá está. É o que é. Não ofendi o país dela, não ofendi a nacionalidade dela, ou quer que seja, mas sim, se estivesse a ofender ou criticar ou mandar alguma boca, era diretamente para ela. Como estava num local de uma escola de primária, de uma primária, acabei por simplesmente ignorar e seguir a minha vida, buzinando até ela sentir-se envergonhada e pronto, indo a minha vida, sem mandar bocas, sem ameaçar, sem nada. E era só miséria. Sua porca, vai para a sua terra, sua porca. Esta aqui eu ouvi, como é que é? Brasileiros de raça. Mas lá está, e são aqueles típicos tugas, saloios, porcos, labregos. Mas o que é que aconteceu? Só apanhei essa parte do vídeo também. Brasileira é você, eu sou portuguesa de raça. Eu sou portuguesa de raça, você que é brasileira, vai para a sua terra. Existe sim essa xenofobia, eles sempre que possível, no momento ali de estresse, a primeira palavra que usa é volta para tua terra. O motorista de aplicativo, Felipe Almeida, é de São Paulo e mora em Lisboa desde 2018. Mudou para a capital portuguesa com a mulher e os 3 filhos em busca de mais qualidade de vida. Um sonho que se tornou pesadelo diante da discriminação, inclusive a vivida pelas crianças na escola. Tivemos que ir à escola para conversar, para... Ele está em Saldanha.
Átrium de Saldanha. O motivo do tratamento, do porquê do tratamento. Eles falam que é a forma de aplicar ali as matérias, a lição, mas eu vejo que sim, não só com brasileiros, mas com de outras nacionalidades, os africanos, né, existem sim um leve preconceito. Entendeu? Xenofobia e racismo. Sim, sim. Em Portugal, o racismo e a xenofobia ainda não foram criminalizados. A atual legislação prevê multas em casos de discriminação, só que os agressores costumam sair impunes. Um abaixo-assinado de movimentos sociais está tentando pressionar o parlamento português a mudar esse cenário. Em comparação, no Brasil a lei qualifica o racismo como crime inafiançável e sem direito de anistia desde a Constituição Federal de 1988. O que leva até falsas acusações. E com isso faço aqui um segue de uma situação muito rápida que está a ocorrer agora no Brasil, de falsas acusações, mesmo de pessoas que te auxiliaram. No Brasil existe essa militância toda que faz com que muitas pessoas deixem de se pensar sequer nos brancos, eu quero dizer pessoas, mas pronto, nos brancos que ajudaram e de que forma que ajudaram. Recentemente no Brasil houve aqui uma acusação desta senhora aqui, de assédio, aquilo. E de facto acho que até foi, mas só que ela ainda estava no programa do Danilo Gentili, que é uma espécie de, na altura, acho que é, na nossa altura não, é tipo o Ricardo Araújo Pereira do Brasil, o Danilo Gentili. E ela foi vítima de assédio, aquilo, em que um senhor velho estava pendurado que nem um Spider-Man e depois acabou por agarrar-lhe nas partes, quando ela foi ajudá-lo para descer. E foi isso que aconteceu. Vamos lá ver aqui. Faz parte daquela galerinha Beautiful People. Vamos lá ver aqui, basicamente, ela pronunciar-se, a dizer que, depois passado vários anos, quando ela saiu do programa, faz esse relato, essa acusação do programa desse Danilo Gentili. Acusando esse Danilo Gentili também de estar a compactuar na situação e amordaçá-la ao ponto dela não falar sobre a situação que ocorreu em 2020 ou uns anos atrás, não sei. Ele tem um alvo nas costas. Tiozão, do que você tá falando? De caras como o Danilo Gentili, que não é da galerinha da Globo, que não quer saber de politicamente correto, essas coisas, e todo cara bem sucedido que não for dessa patotinha, ele tem sim um alvo nas costas, porque, meu irmão, o que a gente mais vê por aí são campanhas tentando difamar esses caras, tentando derrubar esses caras. A gente já viu isso acontecer várias vezes ao longo desses últimos anos. E agora minha pergunta para você é a seguinte: será que esse caso aí da digníssima Juliana com Otávio Mesquita, será que isso só foi uma tentativa de, na verdade, derrubar o Danilo Gentili? Vamos trocar uma ideia sobre isso, senhores, mas antes disso, esse ano tem uma missão. Não podemos descrever o entusiasmo, a felicidade, o sabor do Márcio Smelling na internet. Eu falei assim, caramba, mano. Ô Danilo, aconteceu debaixo do seu... Em 2020, quando eu vi o Danilo defendendo a Dani Calabresa do Márcio Smelling na internet. Eu falei assim, caramba, mano. Ô Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada. Eu tenho que ser branca, rica, eu tenho que ser o quê pra você me defender? A sua comoção é seletiva? Como é que é? É o que eu digo. A militância no Brasil sobre o racismo é tão sensível, obviamente, mas tão absurda que as pessoas até podem se dar bem entre elas, independentemente da cor, mas assim que surge uma oportunidade de apunhalar a pessoa que não pertence à tua cor, e mesmo pertencer à tua cor, mas pronto, nesse caso de não pertencer à tua cor, ajudou-te, contribuiu, nunca foi de atirar-te à cara de certas coisas, tu vais optar sempre por militar, lacrar, fazer parte da equipa. A equipa predominante é a equipa que, lá como eles dizem, beautiful people, para não mencionar aqui as letras. E é o que é.
Ali eu acho que ele entendeu a gravidade. Ali o diretor eu acho que entendeu a gravidade. E eles ainda me ofereceram de denunciar o Otávio na empresa. Só que eu falei assim, eu não vou denunciar esse cara. Eu tinha medo de denunciar esse cara e perder o emprego. Eu tava mexendo com gente grande, eu tinha noção disso. Vamos entrar de sola nessa parada então, senhores. Para início de conversa, isso aqui de forma alguma é uma passação de pano para a atitude do Otávio Mesquita, que eu já falei que foi uma brincadeira de extremo mau gosto, mesmo para aquela época. O Otávio Mesquita, que ele tem dessas brincadeirinhas, você não gostaria que ele brincasse assim com a sua esposa, com a sua namorada? Otávio Mesquita, para contextualizar novamente, é o senhor velho que estava pendurado pela perna, estavam a fazer um sketch de Spider-Man e depois ela chegou lá para ajudá-lo a descer e ele, pronto, a estar a descer, começou-lhe a palpar em certas partes. Com a sua filha, então aquilo que ele fez ali, se é que foi brincadeira, foi um negócio ridículo. Tudo bem que naquela época a galera brincava de um jeito diferente, mas a brincadeira em si foi de um tom péssimo. E eu entendo perfeitamente a digníssima Juliana não ter se sentido bem com aquilo. Agora, com todo esse falatório aí, acusação pra lá, chororô pra cá, quem acabou virando o foco dessa história toda aí foi o Danilo Gentili. Até porque no segundo vídeo que a Juliana publicou, meu irmão, ela praticamente esqueceu o nome do Otávio Mesquita, mal falou dele, e quem virou o vilão da... E o Danilo Gentili basicamente é o dono do programa, o responsável do programa. A história foi o Danilo Gentili, meu irmão, coitado do cara, e ele se livrou por pouco, mas eu vou deixar esse assunto para outro vídeo. Então vamos por partes então, senhores, nessa novela aí. Segundo a própria Juliana, né, o que aconteceu ali, que ela estava dizendo que foi em 2020, né, que ela entendeu o que aconteceu com ela vendo o Danilo Gentili defender a Dani Calabresa, né, naquele caso lá com o Márcio Smelling, que, diga-se de passagem, um péssimo caso por sinal, né, afinal de contas, o Márcio Smelling já foi inocentado, não fez nada de errado, só que ela jogou essa carta aí, né, de não ser branca e tal, brother. Assim, talvez, né, torcendo para a opinião pública fazer aquele trabalho, né, de acabar com Danilo Gentili. E como eu falei, no segundo vídeo que ela publicou, né, de desabafo, ela nem fala mais no Otávio, parece até que já meio que deixou ele para lá, e ela começa falando, na verdade, o vídeo quase todo é endereçado ao Danilo Gentili, né, questão de ingratidão, que ela já defendeu o Danilo Gentili, só que ela diz que ele não ficou do lado dela e tal, e a gente já viu o vídeo do Danilo Gentili, a gente viu o áudio, né, do Danilo Gentili dizendo que ficaria do lado dela, o produtor do programa também, que eles iam procurar reparação, né, levar esse caso para a polícia e tal, e ela é que não quis, né? Então a parada é a seguinte, velho, o Danilo, ele tava quieto, ele não ligou a câmera para falar mal dela, não gravou vídeo para falar mal dela, ele simplesmente mostrou as provas ali, mostrou os áudios deles conversando, dele tendo apoiado ela. Agora, a sorte dele, brother, é que ele tinha a gravação dessas ligações aí, porque imagine você, meu querido, se ele não tivesse isso gravado. Vivemos numa era onde qualquer tipo de contacto nós temos com qualquer pessoa, mas particularmente com mulheres, nós temos que registar. Como eu já vos disse várias vezes, sempre quando estiverem a falar com uma mulher, falem como se aquela vossa conversa irá se tornar num print. Sempre. Agora podes dizer, não, mas eu quero ter uma conversa mais íntima. Podes ter, mas imagina sempre que se tornará num print. E como é que gostarias que essas tuas mensagens fossem vistas por outras pessoas, se fosse um print? Pensem bem, pensem bem. Ia ficar a palavra dele contra a palavra dela, e com certeza ela é que ia ficar de certa na história e ele ia ser crucificado. É por isso que eu falo pra você, meu irmão, que todo homem tem que se priorizar, investir nele mesmo, e uma das melhores formas de você o prazo para procurar os direitos dela com a justiça, né? Porque naquela época a lei era o seguinte: a pessoa que passava aí por essa situação, ela tinha 6 meses desde
o fato para ir na justiça. Então, esse prazo ele expirou e mesmo a lei tendo mudado em 2018, né, agora é um crime imprescritível, enfim, pode denunciar há anos depois, não tem mais essa, mas mesmo tendo mudado em 2018, essa decisão ela não retroage, ou seja, como isso aconteceu há não sei quanto tempo atrás, legalmente não dá para fazer nada com o Otávio Mesquita. A não ser, claro, acabar com a reputação dele publicamente. Então, como não dá para culpabilizar legalmente o Otávio Mesquita, né, talvez seja uma tentativa de, na verdade, cancelar o Danilo Gentili, né, que é o que eu tô falando para vocês. Todo homem bem-sucedido que não é da galerinha da Globo, não é da Beautiful People, desse povo aí, meu irmão, todos eles são alvos, todos eles em algum momento ou outro passam por uma tentativa de cancelamento, né? E como a gente tá vendo aí, no final das contas, quem quase se ferrou nessa história, meu amigo, foi o Danilo Gentili, que toda vez que acontece alguma polêmica, a gente vê que é um cara ponta firme. Ok, basicamente foi isto, ele está a falar demasiado. Vamos passar aqui para a mensagem que foi muito grande do Danilo Gentili. Do caso da Juliana, muita gente estava me cobrando desde que essa história toda apareceu na imprensa. E eu, particularmente, não ia me manifestar pelo seguinte. O que eu tenho para falar e para mostrar, eu acho que não vai ser legal. Nem para Juliana, nem para Otávio Mesquita. E aí eu pensei, por que eu vou aparecer só para atrapalhar? Esse é um negócio da Juliana com o Otávio Mesquita, o Otávio Mesquita que foi inconveniente, fez uma brincadeira idiota, a Juliana que se sentiu lesada, eles que se viram, não tem nada a ver com isso. Mas aí a Juliana me citou nominalmente. Não dá para fazer full screen. E me fez, de certa maneira, fez acusação, é uma acusação que ela faz. E é completamente mentira o que ela falou. O que acontece, que a Juliana falou no último vídeo dela, é que ela ignora alguns fatos da linha do tempo, que fazem toda a diferença para a narrativa que ela está contando, tá bom? E o que eu vou mostrar agora é que eu vou mostrar conversas. Você vai realmente perder isso tudo. Você tava quase ganhando sua loja profissional completa, 10 produtos vencedores e o método primeiras vendas por apenas um. Bom, pessoal, vou falar aí do caso da Juliana. Uma defesa, Juliana, não é uma defesa do Otávio Mesquita. Essa é uma defesa ao meu nome, ao nome do diretor do programa e da produção do programa que a Juliana agora acrescenta na história, tá bom? Eu acho importante fazer isso porque eu tenho aqui algumas conversas que eu não queria expor, tá? Então vamos lá. Vamos começar, vai ficar comprido o vídeo, hein? Vamos pôr do começo. As pessoas sempre me perguntam por que a Juliana saiu do programa. Eu vou começar por aí, tá bom? De um tempo pra cá, a Juliana começou a externar que não gostava mais de fazer parte do programa, que não queria estar no programa, que não gostava do programa. Ela começou a fazer jogo dos pontinhos, começou a fazer Vem Pra Cá, outros programas da casa, e acho que ela começou a ver que poderia fazer mais coisas. Eu nem a recrimino por isso, porque depois de 10 anos no mesmo programa, você fica sabe cheio mesmo. O Murilo Couto foi embora porque quer fazer. Resumidamente, não vale a pena também ver isto. 46 minutos, isto ficou bloqueado, não conseguem ver a imagem. Ele guardou a mensagem ou a chamada em que apoiava processar o senhor que fez aquilo, e ela depois quis tirar essa conversa do vitimismo racial e etc, etc, etc. Então, já ia incluir a questão do machismo, que foste assediada, com toda a razão, e outro ponto é racismo. Começaste a fazer falsas acusações ao Danilo, que deu oportunidade de trabalho e que quis-te ajudar na altura. Até disse, olha, podemos avançar com o processo, só que ela depois disse, não vou avançar. E agora disse que teve medo, e enfim. Isso tudo para dizer o quê? Falsas acusações começam a tornar-se irrelevante essa grande luta que é contra o racismo. O documento da liberdade. Em 2023, a injúria racial direcionada a um indivíduo... Injúria, exato, estava a dizer juriado. Injúria. Foi tipificada como crime de racismo com penas de até 5 anos de prisão e multa. Os brasileiros são a maior comunidade de estrangeiros aqui em Portugal. Um dos ou os? Tens que saber falar bem português, amigo. Direcionada a um indivíduo, foi tipificada como crime de racismo com penas de até 5 anos de prisão e multa. Os brasileiros são a maior... Os brasileiros comunidade... são os maiores... Um dos. Fala bem. De estrangeiros aqui em Portugal. Eles contribuem para o país com o trabalho, impostos, mas dizem que se sentem excluídos. Como qualquer outro imigrante. E enfrentam estereótipos, além do racismo e da xenofobia. E são preconceitos que estão no dia a dia.
Aquela coisa que fica meio nas entrelinhas, entendeu? Que só quem tem sensibilidade percebe. Normalmente é aqui que eu faço as minhas gravações. Tenho que voltar novamente a fazer as minhas gravações aqui. Fazer perguntas pertinentes. Vou voltar brevemente. Mas tipo assim, Isto foi no verão, acho eu. eu não falo brasileiro. Acho que é um comentário super xenofóbico, porque nós falamos em português, né? Com condições verbais diferentes, mas é português, né? Essa é Cissa Cristina, natural de Brasília, que vive há 10 anos em Portugal. Para ela, o preconceito contra brasileiros vai além da discriminação pelo sotaque. O equipamento que ele tem é muito engraçado. Acho que ele tem aqui um microfone, tem tudo e mais alguma coisa aqui. Sim, senhor. Montou basicamente uma câmara no telemóvel. A forma que trata, assim, as mulheres. Nós brasileiros temos muito que nos posicionar até na forma que falamos, porque nós somos muito expansivas, muito calorosas, muito educadas, entendeu? E aqui, se não tivermos cuidado, dependendo com quem a gente conversa e comunica, isso pode passar como uma forma de sermos dada, sabe? E que não tem nada a ver. Que se a pessoa intensificar o conhecimento, vai ver que somos simplesmente alegres, como o nosso povo é. A ativista Priscila Valadão também chegou a Portugal há 10 anos e já ouviu muitos comentários por ser brasileira. Em um deles, ela diz ter sido assediada por um cliente português na loja onde trabalhava. E aí ele me olha de cima a baixo e pergunta assim, ele olha assim, né, do tipo, me analisa e fala assim, és brasileira? E aí eu olho pra ele e falo assim, olha, então qual é o sapato que você quer? O lugar da mulher aqui em Portugal, né, a nível de racismo e xenofobia, ele também se dá por esse estigma da mulher selvagem e exótica e que tem outros atributos que não só ser um ser humano, né? Há duas dimensões que emergem aqui quando a gente pensa na discriminação face a brasileiros. O primeiro é o género e os estereótipos associados ao género. As brasileiras, portanto, as mulheres brasileiras, muitas vezes enfrentam preconceitos sexistas e são associadas erroneamente. Será que são erroneamente? A mídia obviamente empurra isso tudo, mas será erroneamente? Obviamente, à prostituição ou uma hipersexualização. Como é que eu vou colocar isso? Se eu fosse a um sítio, se eu fosse ao Pingo Doce e sempre que eu chegasse ao Pingo Doce encontrasse aí uma quantidade enorme de Isto é muito impossível de desligar de uma herança colonial que via os corpos como podendo ser tocados sempre sem consentimento, como exóticos, como promíscuos e por isso também supostamente sempre disponíveis para o ato sexual. Um segundo aspecto. O problema é o passado ou o problema é o presente? Podem ir buscar essa ideia que é poder mexer, explorar e etc. Mas depois a sexualização que é divulgada porque por detrás existe o empoderamento, claramente vai atiçar cada vez mais homens depravados e rebarbados. Que eu acho que é muito relevante tem a ver com o preconceito linguístico e cultural. Porque apesar de partilharmos a mesma língua, a língua portuguesa, há um preconceito muito explícito contra o sotaque e contra as expressões que são usadas pelos brasileiros em Portugal. Que aqui, novamente, com resquícios coloniais, este sotaque é visto como inferior e como indicativo de uma menor cultura. Carolina Vieira sabe muito bem como é ser brasileira e mulher em Portugal. Eu trabalhava no supermercado e tinha um senhor que sempre que ia lá A maior parte delas todas é ativista. fazia piadinhas e tudo pelo fato de eu ser brasileira.
E um dia eu estava sozinha no balcão, geralmente as minhas colegas que atendiam ele, até para evitar, eu já falava, olha, não quero, não estou a fim de me estressar. Pois, bêbado. O problema é lidar com bêbados. Há local de trabalho ou locais de trabalho, que vocês vão lidar com bêbados. Temos que controlar esses homens porque eles são machistas e estão a passar das marcas. Álcool. O que é que vem bom do álcool? Lidar com pessoas que estão alcoólicas ou são alcoólicas, alcoólatras. E aí um dia ele pegou e eu estava sozinha no balcão, dei boa tarde, falei o que ele queria. E ele falou assim, eu quero que a brasileira me dê um sorriso. Aí eu virei para ele e falei assim, desculpa, mas eu sou paga para trabalhar, não sou paga para dar sorrisos a ninguém. Tá certo. Lá está, saber lidar com clientes. Há situações que eu posso dizer que têm racismo e podem ter pitada de racismo a maior parte dessas circunstâncias todas. Mas, a verdade seja dita, eu acredito que muitas dessas situações, elas gostam de desproporcionar para colocar ou para tentar introduzir a narrativa do racismo, a opressão e espetáculo e etc, etc, etc. O que vai agregar mais ao estereótipo que os brasileiros têm a tendência a fazer esse espetáculo todo, esse drama todo. Por mais que tentem não ser vistos de uma certa forma, alimentam muito aquilo que faz-vos ver ou serem vistos como uma certa forma. Estereótipos. Sempre mal-humorada, não está satisfeita, vai para tua terra. Dados das autoridades portuguesas mostram que menos de 10% das pessoas que se sentiram discriminadas fizeram uma denúncia. Em outras palavras, a grande maioria não denuncia situações de discriminação aqui em Portugal. E os motivos são muitos. Uma delas é saber de facto que foi uma discriminação direta de racismo. E muitas das vezes o que ocorre é em transportes públicos e é uma troca que ambas as partes fazem parte. Por exemplo, se estivermos a ver uma situação entre duas senhoras, que já aconteceu várias vezes, já vi vários vídeos assim, uma senhora africana e uma velhinha. A velhinha começa a dizer, vão para a vossa terra, estão insatisfeitos, etc. E a africana, o que é que eu vejo a fazer? Sou a vaca disto, sou de aquilo, a utilizar várias asneiras. Ela está-se a defender verbalmente, neste caso injuriando de igual forma. Por isso, é kits. Mesmo a agressão física, podes optar por processar a pessoa, mas a partir do momento que a pessoa toca em ti, tu tens direito a defender-te de igual forma. Se defenderes, eu já estive a ver isso na lei, se defenderes acima daquilo que foste agredido, aí corres risco de ser processado e de levar multa e entrar em processos e whatever. Mas se defenderes com, por exemplo, levas uma estalada, dás uma estalada. Levas um soco, dás um soco. Pode haver um soco a mais ou outro soco a mais. Mas agora, se ceder, partires os dentes da pessoa, partires a perna, eu sei que vais-me dizer, não, mas eu me defendi. Eu não tenho culpa se eu conseguir defender melhor. Mas não é assim que funciona a lei. A gravidade do ato em si tem que ser de igual forma. Medo de ataques, de perder o emprego ou simplesmente vergonha. Não foi o caso de Carolina. Ela chegou a Portugal em 2017 e passou por várias situações de discriminação. Hoje, a ativista tem 3 processos por xenofobia. Decidi daquele dia em diante que as pessoas iam ter que aprender a me respeitar nesse país, porque eu trabalho, eu pago meus impostos, eu não estou aqui de graça, então, e eu respeito todo mundo, então é nada mais que justo que eu seja respeitada também. A ativista é cofundadora da plataforma Geni, uma ONG voltada para o direito das mulheres brasileiras migrantes. A ONG trabalha em parceria com a Casa do Brasil de Lisboa, onde promove eventos culturais e sociais. Normalmente, senhoras deste calibre, por assim dizer, a probabilidade de elas terem um marido banana é muito alta. Muito, muito, muito alta. Porquê? Porque são sempre dominantes. Qualquer coisa que elas digam, que fazem, não querem que o homem diga qualquer coisa porque estará a ser tóxico, estará a falar fora do lugar. O machismo inverso, gosto de utilizar terminologias brasileiras, é fascinante porque a mulher acaba por comportar-se exatamente da mesma forma que o machista de antigamente o homem. Só que utilizando a opressão
manipulação e ofensas, injúrias para cima do homem fraco ou o homem que não quer ser considerado machista. Vários encontros, né? E é por isso que a maior parte delas dão-se lindamente com homens homossexuais. Tanto é que até têm relações sexuais com homens homossexuais. Não vou dizer bissexuais. Homossexuais mesmo. Aí depende muito da periodicidade. É a ideia de a gente se fortalecer mesmo e criar uma rede. Então, no fundo, dessa experiência dessas experiências, essa pessoa... de xenofobia que você passou aqui, ou dessas experiências que você passou aqui, você buscou elevar isso para algo bom, né? E ajudar a comunidade junto com outras pessoas. Exatamente. Eu falei que se depender de mim, ninguém passa pelo que eu passei. Foi na casa do Não é para tanto, mas está-se bem. Brasil de Lisboa, Desde que ajude alguém. que a nossa equipe conversou com Ana Paula Costa. A pesquisadora também fundou a plataforma Geni e dirige a Casa do Brasil, associação que há mais de 30 anos atende de forma gratuita imigrantes brasileiros e de outras nacionalidades em Portugal. Olha que às vezes essas instituições, organizações, são entradas para... Não estou a dizer que seja esse caso, mas... Para Ana Paula, xenofobia... Já falei daquela DJ brasileira que foi presa, correto? Que ela pertencia a uma rede de tráfico humano de mulheres que andavam a prostituir-se. É uma derivação do racismo e que no contexto português é preciso olhar para os dois de forma separada. Tem uma vertente da xenofobia que obviamente está relacionada com o racismo, mas na hora de analisar o fenômeno é diferente, porque aí uma pessoa branca pode sofrer xenofobia, né? E uma pessoa negra pode sofrer racismo, pode sofrer xenofobia, enfim. Para mim é importante separar. A pesquisadora do Instituto Português de Relações Internacionais considera também importante revisitar o passado colonial do país para entender as discriminações atuais. É imprescindível falar desse passado colonial e, apesar de ter muito tempo na história do Brasil, nosso caso de uma independência, de África é muito recente, né? A descolonização de África é o pós-25 de abril de 1974. Historicamente, no tempo histórico, isso não é nada. Então, ainda há uma perpetuação dessa desigualdade racial e dessa hierarquia racial, né? Onde as pessoas brancas, europeias, são colocadas como civilizadas e as pessoas do sul global, do continente africano, ou até mesmo do Brasil, apesar dessa distância maior histórica do ponto de vista da descolonização, são inferiorizadas e são colocadas uma desigualdade lá de baixo da pirâmide mesmo, né? A Casa do Brasil de Lisboa tem um histórico de luta pelos direitos dos imigrantes no país. Recentemente entregou aos partidos políticos portugueses propostas na área da migração. Isso antes de os portugueses irem às urnas no dia 18 de maio para eleger o próximo governo. O crescimento da extrema-direita no país é visto como uma ameaça pela comunidade de estrangeiros. Nas últimas eleições, o Chega, partido de forte retórica anti-imigração, passou a ser a terceira força no parlamento. A Casa do Brasil também está apoiando causas como a do movimento antirracismo, com o objetivo de mudar a legislação portuguesa e criminalizar o racismo e a xenofobia. O principal problema nesse momento, e tem sido uma luta do movimento antirracista em Portugal, é a legislação, que está de fato desadequada, não é uma legislação que de fato esteja comprometida com o combate e a eliminação de todas as formas de racismo e de xenofobia, né? É o não reconhecimento ainda do racismo e da xenofobia em Portugal como um problema de fato. Hoje a gente avançou muito nessa discussão se existe ou não racismo em Portugal, se o racismo é ou não um problema em Portugal. A gente avançou um pouco nessa discussão, mas ainda há muitos passos a dar e o movimento antirracista... Não percam tempo com isso. Eu acho que deviam focar em outras coisas. Por exemplo, como recebem mulheres, eu acho que deviam incentivar mais as mulheres em não focarem-se na prostituição,
deviam focar-se mais em não tentar aldrabar as pessoas, deviam focar-se mais em tentar desmistificar este estereótipo em vez de apontar para o bolo enorme. O bolo enorme vai ser muito difícil, porque ao longo desses anos todos esse estereótipo tem vindo a aumentar devido a várias evidências que foram constatando durante esses anos todos. Não estou a dizer que seja correto, não estou a dizer que é verdade, mas estou a dizer que é um facto. É um facto. Por isso, procurar, tentar aqui implementar mais questões de imigração, tendo em conta que a imigração toca a todos, não é só brasileiros. Agora podem dizer, ok, mas o Brasil é uma colónia, ou foi colónia portuguesa e etc. Apesar de, não implica que. Tem tentado, né, impulsionar esses passos. Em nota enviada à DW, a Embaixada do Brasil em Lisboa disse que acompanha os casos de racismo e xenofobia que chegam por Não acompanho. meio dos canais consulares ou mesmo de forma presencial nos consulados do Brasil nas cidades de Lisboa, Porto e Faro. Também informou que está em constante diálogo com as autoridades e instituições locais, assim como em instâncias diplomáticas para melhorar a integração da comunidade brasileira em Portugal. A embaixada reforçou que todos os casos de discriminação devem ser denunciados às autoridades portuguesas para as devidas providências legais, através da página Queixa Eletrônica e da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial. A pesquisadora do Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida, Mariana Machado, faz um apelo. Resposta a nível estatal, mas é preciso também apoiar as pessoas que são vítimas a poderem fazer estas queixas. E muitas vezes existe um descrédito e até pela experiência de discriminação institucional, acrescentar não é? mais um Contato vídeo. Com a polícia e com outras instituições é muito difícil. Imagina um imigrante brasileiro negro ir a uma polícia que ele tem receio de que seja racista, fazer uma queixa de racismo. Quem está a propor a mudança para a criminalização do racismo e da xenofobia são os grupos das pessoas que representam as pessoas que sofrem com a discriminação e com o racismo, independentemente de uma discussão teórica e política sobre o que é que pode ser melhor do ponto de vista do grupo dominante. Por exemplo, vou-vos dizer aqui uma situação. Eu, por várias vezes, telefonei a polícia por causa aqui de uma situação dos meus vizinhos ficam a fazer barulho e etc, etc, etc. Só que, no entanto, eles disseram, nós temos casos com maior prioridade e damos esses casos de maior prioridade à nossa devida atenção. E, de facto, é verdade. Já me disseram também que, às vezes, quando telefonas para eles, por causa do barulho, só à segunda ou terceira vez é que eles deslocam ao local. Porque tem muita coisa para fazer e por aí fora. Só que isto é uma coisa que de facto nós devemos prestar atenção, que quando fazes muitas queixas de coisas que são minuciosas, tendo em conta o trabalho geral que a polícia tem e as prioridades que eles têm, até que ponto que eles vão começar a dar credibilidade ou vão dar atenção a estas situações. É só aqui um à parte. Aqui, que são os portugueses brancos, nós temos que ter essa humildade e ouvir o que é que são Portugueses essas brancos. propostas e integrá-las Ok. sem dúvida. Boa sorte, pessoal. Boa sorte. Só isso é que eu tenho a dizer. Vamos ao próximo.